fisioterapia pélvica para tratar prisão de ventre. Você sabia que isso é possível? Pois é. Meu nome é Camila Antunes, eu sou fisioterapeuta pélvica e hoje eu tô aqui para conversar com você sobre esse assunto tão delicado que é a constipação intestinal. Bom, vamos do princípio. Você é meio trancada, meio trancado, mas nunca teve um diagnóstico médico, não sabe exatamente se enquadra nesse perfil? Então, olha só. A frequência semanal que você faz ou não, o número 2, não é a única coisa que vai determinar se você realmente tem uma prisão de ventre ou não. A pessoa é considerada constipada quando ela apresenta 2 ou mais sintomas desses que eu vou falar agora por pelo menos 3 meses e com o início dos sintomas há mais de 6 meses. Então vamos lá. Evacuação menor do que 3 vezes por semana, esforço excessivo para conseguir evacuar, fezes endurecidas ou que saem em pequenas bolinhas, o famoso cocô de cabrito, sensação de que não conseguiu liberar tudo que precisava, sensação de que tem alguma coisa bloqueando a passagem das fezes e necessidades de manobras manuais. Então vamos lá, de forma prática. Se você fica mais do que 3 dias sem evacuar, já é um sinal de alerta. Principalmente se isso vier junto com desconforto, distensão abdominal, gases. Mas olha só, algumas pessoas evacuam a cada 2 dias, mas não tem desconforto, não tem sensação de que não conseguiu liberar tudo o que precisava. Então essa pessoa não é considerada constipada. Mas, em compensação, tem algumas pessoas que evacuam todos os dias, mas tem muito desconforto, precisam fazer um esforço muito grande. E aí, isso sim vai ser considerado constipação funcional. Mas, como eu sempre falo para vocês, tratar a parte física pode ser só a pontinha do iceberg. A gente olhar para as nossas emoções e para essa parte mais psicossomática também é muito importante. Até porque muitas vezes é aí que a real raiz do problema pode estar. A prisão de ventre vai muito além de um intestino preguiçoso. No olhar psicossomático, isso pode ser uma manifestação física de retenções emocionais, excesso de controle ou dificuldade de deixar ir algumas coisas. E o deixar ir nem sempre tem a ver com pessoas, pode ter a ver com emoções que já não fazem mais sentido a gente reproduzir, ou então verbalmente coisas que a gente não consegue liberar, não consegue expor para outras pessoas, alguns nãos que a gente deveria estar falando no lugar de alguns sims. Então a pessoa meio que pensa, se eu soltar isso aqui, eu perco meu controle. Se eu expressar isso aqui do jeito que eu realmente gostaria, ou se eu disser o que eu realmente gostaria de dizer, se eu me expressar com verdade, se eu colocar os meus limites, pode ser que eu seja rejeitada. E essas tensões todas vão gerando tensões internas. E aí a gente vai criando contrações musculares, sutis, mais constantes. E isso pode, inclusive, gerar tensões na região do nosso ventre, na região do nosso assoalho pélvico. E isso vai acabar afetando a fisiologia da evacuação. Então, esse olhar para as emoções precisa estar dentro do teu tratamento em relação à constipação intestinal. Ter esse diálogo verdadeiro com o teu próprio corpo, entender as tuas reais emoções, vai ser muito importante. Mas como que a fisioterapia pélvica entra nessa história toda? Lembra que eu falei que todas essas tensões, todas essas emoções podem acabar criando tensão e contraturas musculares na região do nosso quadril e da nossa pelve? Pois é, no momento que a gente trouxe isso para a parte física, esse problema biomecânico pode estar nos atrapalhando também. Então, tensões, falta de alongamento em algumas estruturas do nosso assoalho pélvico, do nosso quadril, pode estar atrapalhando para que a gente consiga ter uma evacuação eficiente. Então, hoje eu vou te dar algumas dicas de alguns alongamentos e alguns exercícios para te ajudar nessa situação.
E lembre-se, se você não se enquadra ainda 100% nesse perfil de constipação intestinal, não espera acontecer uma crise muito importante para você se cuidar. Algumas pessoas precisam ser até hospitalizadas dependendo da gravidade da crise de constipação. E é claro que normalmente isso tem ligação direta com a dieta, com a forma como as pessoas se alimentam e com a má ingesta em relação à quantidade de água, pessoas que bebem pouca água. Então, aí vão alguns exemplos de movimentos para você criar a mobilidade necessária para a fisiologia da evacuação acontecer com eficiência. E a gente vai começar pelo famoso gato arrepiado de 4 apoios. Então, você vai encher o pulmão olhando para frente, empinando bem o bumbum, e quando soltar o ar, você vai arredondar a coluna lá na direção do teto. Concentra bastante no movimento da pelve, de guardar o bumbum quando arredonda a coluna e empinar o bumbum quando olha para frente. O segundo exercício vai ser semi-ajoelhado e você pode colocar uma almofada embaixo do joelho para facilitar e ficar mais confortável. A gente está querendo alongar essa parte da frente do quadril e do tronco, ou seja, a gente não pode jogar o peito lá na frente e nem passar o joelho da ponta do pé. A gente vai manter o tronco em cima do nosso quadril e vai imaginar que é o quadril que está se encaixando lá para frente. Dessa forma, a gente vai alongar melhor essa cadeia anterior. E a gente pode até colocar o pé um pouquinho mais para frente se tiver muito fácil. E nós vamos fazer com os dois lados, 10 vezes de cada perna. Encaixa o quadril e leva o quadril à frente. O terceiro movimento é a posição de cócoras. Pode ser com os calcanhares elevados e não bem apoiados no chão, se facilitar para você. E a gente vai permanecer nessa posição de 1 a 2 minutinhos. Podemos fazer alguns balancinhos, podemos segurar em alguma coisa se for necessário, uma cadeira ou até a maçaneta de uma porta. E permanece respirando fundo. E por último, a gente vai começar a associar a ação do nosso abdômen com o relaxamento do nosso assoalho pélvico, o que é muito importante para uma boa evacuação acontecer. Então, quando você inspirar, você vai sentir o seu umbigo expandindo lá para o teto, e quando soltar o ar, você vai sentir o seu umbigo murchando na direção das costas. À medida que você se sentir preparada, associa isso com a sensação de relaxamento do assoalho pélvico, principalmente da região anal. Então, inspirando, expande o abdômen e quando soltar o ar, ativa o umbigo na direção das costas, relaxando o assoalho pélvico. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de dar a sugestão. Então, além de pensar na parte física dos alongamentos, das mobilidades, também pensar na parte emocional que pode estar conectada aí a essa disfunção, eu também dou a sugestão de vocês criarem uma rotina da evacuação, que é para a gente também ir ensinando o nosso cérebro que a gente vai ter aquele momento para fazer o número 2. Então, você pode escolher um determinado momento que você sinta que na sua rotina seria mais viável encaixar essa situação. Então, por exemplo, a maioria das pessoas gosta de fazer em casa de manhã, antes de começar o dia. Então, todos os dias de manhã, você vai separar 5, 10 minutinhos do teu dia para sentar no vaso sanitário e tentar fazer aí a evacuação. Vai tentar relaxar, vai tentar colocar essa respiração que a gente fez juntos em prática, pensar realmente no relaxamento dessa musculatura, da região do assoalho pélvico e do quadril, mesmo que não consiga fazer. Atentem, não é para ficar forçando, porque isso pode até nos causar outras situações como hemorroida, por exemplo. Então, não é para ficar fazendo força, é para realmente criar esse ritual
para o teu cérebro ir entendendo que isso vai fazer parte da tua rotina. E é isso por hoje. Espero ter ajudado vocês a esclarecer um pouco mais sobre esse assunto que é delicado, mas infelizmente muito comum para muitas pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.